A Polícia Federal cumpriu mais de 80 mandados de busca e apreensão contra manifestantes que questionam o resultado das eleições. A operação, a mando do ministro Alexandre de Moraes, ocorreu no Distrito Federal e em 7 estados. Além dos mandados, também foram autorizados bloqueios de contas e quebra do sigilo bancário dos investigados que supostamente estariam financiando as manifestações contra Lula. No Espírito Santo, a polícia cumpriu outros 23 mandados de busca e apreensão no inquérito que apura fake news. 4 pessoas foram presas. E para começar a nossa rodada de análises aqui no programa Oeste Sem Filtro, dou boa noite, Ana Paula Henkel. Ana, entre os presos estão o jornalista Jackson Rangel Vieira, o suplente de deputado estadual Maxione Pitangui Abreu, o pastor Fabiano Oliveira e o vereador Armando Fontoura Borges Filho. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. E começamos com a velha pergunta de sempre: o que aconteceu com o sistema acusatório no Brasil? Com o processo legal, com as leis, com os caminhos corretos da justiça? Onde está o Ministério Público? O Ministério Público não vai se manifestar? OAB? Porque o estado de exceção que a gente vem falando aqui no programa já há semanas, ele já ultrapassou qualquer limite da racionalidade, limite das leis eles já foram ultrapassados há muito tempo. Agora já entramos numa questão de Alexandre de Moraes ser colocado numa camisa de força, porque nós ficamos aqui falando, discutindo, perguntando, juristas estão perguntando, o Congresso, políticos de coragem, como o deputado Marcel Van Hatten, como o senador Eduardo Girão, questionando em plenário o que aconteceu com o sistema acusatório no Brasil. Estamos vivendo um estado de exceção, porque hoje Alexandre de Moraes, fato é, ele acorda e ele tem a caneta que prende qualquer pessoa sem o menor rigor ao precioso sistema acusatório que qualquer democracia saudável tem. Só para lembrar aqui e finalizar meu primeiro comentário, Paula, a própria Bárbara, lá do canal Te Atualizei, que nós entrevistamos aqui, foi exatamente o questionamento dela naquela comissão do Senado. Eu só quero ter o mesmo direito que traficantes têm, que um corrupto teve, onde eles foram soltos, processos foram anulados, porque disseram, alegaram que o sistema acusatório, o processo legal, o devido processo legal não foi respeitado. Os mesmos que soltam corruptos, ladrões, traficantes, e dizem que o processo legal não foi respeitado, hoje prendem dessa maneira tirânica, sem respeitar o devido processo legal? Então, Paula, para finalizar, a questão é quem vai conseguir parar esse tirano? Tirano não tem outra palavra, que se tornou Alexandre de Moraes. Boa noite, Guilherme Fiuza. Fiuza, ainda na esteira desse caso, só para trazer mais uma informação, o ministro Alexandre de Moraes, ele suspendeu a autorização de armas dos investigados, determinou recolhimento de passaporte e 160 pessoas terão os perfis nas redes sociais suspensos. Boa noite, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, boa noite a todos. O que nós sabemos e estamos vendo, mais uma vez, é que se instaurou um comando obscuro, no topo da República, é o que a gente pode dizer. Tem um comando obscuro que não cumpre, não dá satisfações a ninguém, não presta contas a ninguém. Qual é a alegação, mais uma vez? É essa que, se não houver interferência dentro da lei de alguma outra instituição, vai vigorar daqui para frente. É um estado de exceção e vai piorar, porque o Congresso, acovardado e cúmplice, está preparando legislação para legalizar
essa forma de criminalização na base da vontade. Qual é a premissa? Atos antidemocráticos que contestam o resultado da eleição. Ora, contestamos o resultado da eleição. Todo mundo que tem juízo, que tem vergonha na cara, todo mundo que tem um mínimo de inteligência, de bom senso e de honestidade, questiona o resultado da eleição. Por quê? Porque o sistema foi falho, as falhas estão colocadas, a autoridade eleitoral agiu de forma parcial, ostensivamente em favor de um dos candidatos, os indícios foram apresentados e a autoridade eleitoral dá de ombros. A autoridade eleitoral despreza o questionamento, seja feito por um partido político, como fez formalmente o Partido Liberal, seja numa audiência pública no Senado Federal. Simplesmente o ministro Alexandre de Moraes ele age hoje empurrado por uma claque, aquela que nós vimos na diplomação aplaudi-lo como se ele fosse um imperador, e ele está agindo como um imperador, e sancionado, né? Todos os seus atos são lavados e enxaguados pelo Jornal Nacional todos os dias, fingindo que isso aí é uma ação legal contra aqueles que ferem a lei. Só que a lei aí está, evidentemente, do lado dos perseguidos, porque eles estão suspeitando, duvidando legitimamente, se manifestando legitimamente em relação ao processo eleitoral defeituoso. O que eu acho, para concluir, mais impressionante e preocupante é que nós sabemos que o judiciário se amesquinhou, a cúpula do judiciário está agindo dessa maneira aí, fora das quatro linhas, e nós sabemos que o Congresso Nacional também se acovardou em definitivo. Agora, nós vemos aí a Polícia Federal, né? Nós vemos aí a ação da Polícia Federal, vem se falando, né, já há muito tempo, olha, são abusos por parte do ministro Alexandre de Moraes, o Ministério Público já apontou a conduta abusiva do ministro Alexandre de Moraes. E todos esses que eu citei calaram ou sancionaram os abusos, imprensa, Congresso, etc. E nós vemos, mas a Polícia Federal, como é que pode ser? Tem uma ala da Polícia Federal que serve, que se presta a isso. Agora não dá mais para falar. Como a direção da instituição jamais se manifesta, como o abuso prossegue, nós temos, infelizmente, que dizer que a gloriosa Polícia Federal está agindo, está sancionando também esses abusos. Falta o presidente Bolsonaro. Hoje a população pensa, antes de achar que é o vale tudo e que ela vai ter que lutar com o seu corpo pelos seus direitos, ela pensa no presidente Bolsonaro, que ainda é o presidente da República e que deve ou deveria assumir uma posição contra esses abusos, porque fora do chefe do Poder Executivo, realmente não se vê mais na linha do horizonte nada, nem ninguém dentro das quatro linhas que possa parar esse abuso. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, nossa âncora, Paula Leal. Boa noite, meu irmão Guilherme, minha querida parceira Ana. E boa noite a você que nos acompanha. O Guilherme tem razão. A participação a manipulação da campanha eleitoral pela transformação do TSE e do Supremo em partidos políticos aliados a um candidato não pode ser esquecida, né? E é um motivo para que se haja, né, contra os criminosos que fizeram isso. Mas eu acho também, Guilherme, que eles estão indo além desse problema gravíssimo da eleição. Eles estão agora prendendo pessoas sem que exista uma lei que defina o crime, entre aspas, que teria sido praticado. Ele ontem tentou sorrir, né? O sorriso resultou num esgar, ele não consegue sorrir, por anunciar o que foi feito hoje. Tem muita prisão para ser feita e muita multa para aplicar. Então ele já está se gabando do poder absolutista e que ele conseguiu. Está conseguindo. Então é o seguinte, o poder legislativo não se manifesta, o comando.
Então, os deputados e senadores, não importa quantos são, que sentem a aproximação do perigo, se não houvesse outros motivos, têm de se manifestar. Os 2 ministros, pelo menos, nomeados pelo Bolsonaro, não têm nada a dizer. Eles não estão vendo o perigo ao lado. Eles não estão vendo a ditadura que os transforma em participantes da ditadura sem direito a voto nem voz. Eles não estão vendo o que acontece. Todos têm de fazer o que tentamos fazer aqui, resistir. É hora de resistência. É hora de pedir a prisão de quem abusa do poder. Foi longe demais. Então ele já atropelou. O Alexandre de Moraes destruiu primeiro o sistema acusatório brasileiro. Acabou com o papel da promotoria e a procuradoria, nada interessa. Ele agora manipula a Polícia Federal. Ele desmoralizou o Senado, desmoralizou a Câmara, depois de ter interferido sucessivamente em atribuições que pertencem exclusivamente ao Poder Executivo. Então ele acabou com a igualdade entre os poderes, o equilíbrio entre poderes e pronto, decretou que todos são iguais, mas o judiciário é mais igual que eles, que os outros. É hora de todo mundo se mobilizar, de a OAB tomar vergonha, de outros procuradores seguirem o exemplo do procurador que se manifestou, e vamos comentar ainda hoje. E é hora de os jornalistas também tomarem vergonha, tá? E protestarem contra, se não dão importância à liberdade de expressão, eles deveriam pelo menos respeitar o direito à informação que tem todo cidadão brasileiro. O Alexandre de Moraes vai criando leis a cada dia. Isso é crime. Isso sim é atentar contra a democracia. E isso sim devia dar cadeia. Augusto, você comentou, acho importante a gente resgatar o vídeo que nós demos ontem do Alexandre de Moraes falando que ainda tem muita gente para aprender. A gente tem esse vídeo? Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, ainda tem muita gente para aprender e muita multa para aplicar. Recado foi dado ontem, né, Ana? É inacreditável. O deboche não é só o brasileiro, não. O deboche é o Congresso, o deboche é o Ministério Público, o deboche é a OAB. Isso ele está chamando todos nós, jornalistas, cidadãos, OAB, Ministério Público, Senado, Câmara, de manés. Olha aí, seus manés. O sistema, essa coisa chamada sistema acusatório que vocês ficam aí falando, eu faço o que eu quiser com ele. Tem muita gente para prender, tem muita gente para multar. Ha, 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 ha. É um deboche a toda uma nação, a vários setores da nossa sociedade. Não é um deboche só contra quem critica Alexandre de Moraes. É um deboche a todos nós, é um deboche à Constituição, é um deboche ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, às forças policiais, é um deboche geral. Vocês são todos manés e eu faço o que eu quero. Sistema acusatório, devido processo legal, tem muita gente para prender, tem muita gente para multar. Eu pedi uma definição aqui específica assim, de um amigo advogado. O que você diria, assim, de uma maneira sem juridiquês, do que é o devido processo legal? E aí ele me mandou essa mensagem. É o princípio que garante a todos o direito a um processo que corra e que respeite todas as etapas previstas em lei. Em lei. É isso que o Alexandre de Moraes faz. Ele desrespeita qualquer lei e esses processos e essas etapas. Esse princípio do processo acusatório garante que o cidadão
só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo e a finalização dele por meio de um juiz no final. Processo que deverá assegurar o contraditório e a ampla defesa. Portanto, o que o Alexandre de Moraes está dizendo a todos os advogados, juristas, juízes sérios de primeira instância, de segunda: olha, vocês não valem nada, quem manda aqui sou eu não respeito as leis que vocês ficam aplicando nas instâncias inferiores, isso não vale nada para mim, absolutamente nada. É isso que ele está falando. Vocês são todos manés e eu sou o dono do Brasil. Eu queria completar o comentário da Ana, antes do Guilherme voltar a falar, dizendo o seguinte: eu acho que agora é hora de uma manifestação popular contra o Alexandre de Moraes especificamente e o Supremo também em geral, né? Pelo seguinte, e vamos ao mesmo tempo convocar a manifestação dos que estão a favor. Eles não estão defendendo a democracia, portanto, eles devem estar com a popularidade em alta. Que se manifestem os que apoiam em silêncio, né? Envergonhado não, porque eles não têm vergonha. É em silêncio que ele faz. E o povo brasileiro que traduz aqui nas ruas, em versão ampliada, o que houve em Nova York, o que acontece nos aviões. Eles sabem que não podem circular pelo Brasil. Portanto, convoque-se, o PT que convoque uma manifestação a favor, se acredita que eles estão lutando pela democracia, ou se o Alexandre de Moraes tem algum interesse no Estado de Direito. E vamos convocar uma manifestação contra eles. É hora de mostrar que eles não podem falar em nome do povo brasileiro e é hora de a gente mirar também nos que executam ordens ilegais. A Polícia Federal, que foi popular enquanto cumpriu a lei obedecida pela Operação Lava Jato, está fazendo no momento um papel vergonhoso, humilhante para eles. Eles sabem que estão prendendo inocentes e vão pagar por isso. Diga lá, Fiuza, só hoje foram mais de 100 mandados de busca e apreensão expedidos por ordem do ministro Alexandre de Moraes e 4 pedidos de prisão. A brutalidade, o nome é esse, né? A brutalidade do ministro Alexandre de Moraes não é sutil. Ele não é uma autoridade que abusa da sua autoridade. Portanto, quem abusa da autoridade não é mais autoridade. É um homem usando usando o poder institucional com outros propósitos, porque o abuso não está na lei nem na Constituição. Então, a brutalidade do ministro Alexandre de Moraes está na cara, não é sutil. Todos esses, porque o Augusto e a Ana fizeram aí um inventário das ilegalidades e dos covardes que apoiam essas ilegalidades. Eu vou só acrescentar, todos esses que tratam o ministro Alexandre de Moraes como um gladiador pela democracia, sabem muito bem da brutalidade do ministro Alexandre de Moraes. Percebem, não é difícil de entender, não é difícil de perceber. Ele, de fato, debocha. Esse momento em que o ministro Alexandre, que manda em tudo e em todos, afirma que tem muita gente para prender, isso é um atentado contra a civilidade da população. Isso é um atentado contra a cidadania. Isso é um abuso, porque nenhum servidor público, como ele deveria ser, no máximo, está autorizado a disparar, desferir intimidações genéricas contra a sociedade, contra a população e contra a cidadania. Então, volto ao ponto. Essa brutalidade é ostensiva, ela não é sutil. Todos vocês, jornalistas, mesmo juízes, puxa-sacos,
acadêmicos, economistas, até empresários, policiais, todos que estão tratando o ministro Alexandre de Moraes como um líder de combate contra aqueles que supostamente são os que atentam contra a democracia, é mentira, porque os modos do ministro Alexandre de Moraes o denunciam a sua prepotência, denunciam a sua violência. Todos estão assinando embaixo desta brutalidade. Isso é muito fácil de ver, isso é absolutamente nítido. Não tem como, no julgamento da história, que se dará muito rapidamente, vocês não tenham dúvidas. Hoje em dia, a mudança de quadro, né, as curvas, a próxima curva, que vai mostrar no retrovisor essa barbaridade, ela está logo ali. E todos vocês que sancionaram isso vão ficar como cúmplices de um ímpeto, de um Estado autoritário. É claro que a campanha do Lula foi puxada pela mão pelo STF, foi puxada pela mão pelo TSE. É claro que a reabilitação do Lula para a eleição é uma obra do STF. Todos sabem que a premissa do problema de foro inadequado, porque na vara de Curitiba só se poderia julgar crimes envolvendo a Petrobras. Ora, são diversos os crimes pelos quais, os dois crimes pelos quais Lula foi condenado e os diversos pelos quais foi indiciado e virou réu, tem sempre a ver com a Petrobras, ou quase sempre. E os dois pelos quais foi condenado, com certeza tem. Então, é uma falsa premissa que foi usada para reabilitar o Lula. Todos eles, nós vamos falar aqui do programa, do Armínio Fraga, né, no seu flagrante de covardia, todos esses que apoiaram a candidatura do Lula, sabendo muito bem quem é o Lula, apoiaram esses arroubos do STF e do TSE, que eles sabem que essa candidatura veio sendo trazida pela mão pelo STF. Então, chegamos a um ponto em que não há mais dúvidas sobre os cúmplices desta brutalidade. O nome disso é uma brutalidade escancarada. Agora, a população tem feito o seu papel, a população está nas ruas, embora esses covardes finjam que isso aí é meia dúzia de golpistas. Golpistas são vocês. Golpistas são vocês, sancionando esses atos abusivos, covardes, que serão revistos. Vocês vão responder por isso todos. E a população que não quer ser massacrada e virar escrava de bando, ela está se manifestando de forma civilizada e sendo perseguida, e a perseguição aumentando. As perdas, os prejuízos estão ficando grandes demais. E é claro que esta população não vamos dourar pílula. Já falamos de Congresso, já falamos de juízes, já falamos de lei, de advogados, já falamos de imprensa, de tudo. Está, evidentemente, nas mãos do presidente Bolsonaro a possibilidade de reagir nesse momento a isso. Se o presidente Bolsonaro, por algum motivo, não se colocar, né, em contraste a isso aí, o Brasil vai entrar num período dramático de conflagração, que é o que nenhum de nós aqui espera. Agora, 18h09, estamos ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, seu comentário. E agora é hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro.